O que nos leva àquela passagem constante no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, do cego Bartimeu, que não é uma parábola, é um fato, mas revestido de diversos símbolos, para nos mostrar a necessidade da ação própria. Diz o texto que, sabendo que saindo Jesus de Jericó, estava à beira do caminho sentado um homem chamado Bartimeu. E ouvindo o burbúrio, perguntou o que se passava, e disseram a ele que Jesus passava. E então Bartimeu começou a gritar, a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E à medida que ele gritava, as pessoas o admoestavam, e à medida que ele era admoestado, mais alto ele gritava. E de tal forma que Jesus ouviu e parou, e pediu que o chamassem. E chegaram até Bartimeu e disseram: tem bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu, se levantando, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. E encontrando-se com Jesus, Jesus lhe diz: que queres tu que eu te faça? E Bartimeu responde prontamente: que eu veja. E Jesus diz: grande é a tua fé. E os olhos de Bartimeu se abriram, e Bartimeu começou a seguir a Jesus pelo caminho. Uma passagem que começa com Bartimeu à margem do caminho, sentado à beira do caminho, e termina com Bartimeu no caminho. Mas para ele sair da margem do caminho e seguir pelo caminho, muitas coisas aconteceram. Cego não enxergava, mas seus ouvidos ouviam bem. O sentido que lhe faltava compensou com aquele que ele tinha. E ouvindo que Jesus passava, e não vendo. Quantas vezes nós deixamos de agir alegando falta de recursos? Quantas vezes ficamos numa leniência, dizendo: se eu tivesse isso eu faria, se eu tivesse mais coisas eu faria. E Bartimeu ali simboliza que ele não tinha o elemento para ver, mas tinha o de ouvir, e colocou a serviço do ver, porque ouvindo que Jesus passava. O que nos leva àquela passagem da multiplicação dos peixes, que o interessante não são os peixes multiplicados, tampouco os pães multiplicados. O interessante da passagem é a pergunta que Jesus faz, quando lhe chega um discípulo dizendo: Senhor, a multidão está faminta. E Jesus lhe pergunta: o quê? Quantos pães nós temos? Nós talvez perguntaríamos: quantas pessoas são? Ou talvez perguntaríamos: de quantos pães precisaremos? E Jesus não perguntou de quantos pães precisaremos, ele perguntou quantos pães nós temos, a nos dizer que aquele que quer fazer, faz com o recurso que tem, não fica aguardando outros que ainda não chegaram. E Bartimeu assim agiu. O recurso que ele tinha, ele pôs a seu serviço, ouvindo que Jesus passava. E ele começou a gritar, veja, começou a clamar dizendo, não era puro e simples um grito desconexo, era um clamor dizendo, algo ele estava objetivando, não era um lamento, não era uma lamentação, não era simplesmente gritar, ele dizia algo, mostrando que ele estava objetivando. E ali ele gritou e as pessoas se incomodaram, e como ele gritava, as pessoas começaram a admoestá-lo. Quando Bartimeu começou a se mostrar, começou a buscar, começou a ir ao encontro do que ele queria, vieram as admoestações. E o que foi o resultado? Quanto mais lhe admoestavam, mais alto ele gritava. Quantas vezes paramos ante o primeiro revés? Quantas vezes paramos ante a primeira dificuldade? Em vez de nos engrandecer com as dificuldades, como dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, aquilo que não me aniquila me fortalece, nós jogamos, por assim dizer, a toalha ante a primeira dificuldade.
Porque assim muitas vezes acontece, queremos agir, enchemos-nos de bons propósitos, mas temos que transpor alguns obstáculos, e aí quedamos, e aí paramos. E Bartimeu não. Quando o obstáculo da admoestação lhe chegou, ele poderia ter se calado, mas ele gritou mais alto. Quanto mais lhe admoestavam, mais alto ele gritava.